Bom, gente, vou começar a aula aqui, então, tá? Vou apresentar minha revisão, então. Escolhi fazer aí sobre capnografia, né? O título que eu coloquei, mensuração do CO2 expirado. Eu escolhi esse tema por causa de uma situação, não sei se todo mundo sabe, que aconteceu no GN uma vez. Um paciente estava com hipertensão intracraniana refratária, e de repente, assim, do nada, ele começou a apresentar uma resistência, tipo, extremamente elevada, resistência de 30, né? E a gente não sabia de onde vinha isso, né? Chegamos a trocar o tubo do paciente, estava com hipertensão intracraniana refratária, então foi uma coisa arriscada de fazer, né? Depois que a gente trocou o tubo, continuou com essa resistência, né? E aí o professor foi lá examinar o paciente. A primeira coisa que ele olhou foi para o capnógrafo, né? E quando ele viu o capnógrafo, ele achou muito estranho, porque estava com uma curva absolutamente normal, né? E um paciente com uma resistência de 30 devia ter uma curva compatível com essa resistência, né? Ele foi ver o capnógrafo e, no fim das contas, o capnógrafo era de neonatal, né? E aí eu percebi, né, como que eu não tinha nenhuma familiaridade aí com o capnógrafo, e decidi fazer a revisão sobre isso, né, para ver se eu aprendo um pouco mais, né? Então, aí sobre os tópicos que eu vou falar na aula, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho de história, bem rápido, depois eu vou falar sobre as tecnologias que a gente tem da mensuração do CO2, depois vou tentar falar um pouco sobre fisiologia e as curvas, tá? E depois, por fim, eu vou trazer aí algumas aplicações, tá bom? É um tema bem extenso, tem muitas coisas que eu não vou falar, tá? E eu acho que a aula já vai ficar meio longa com as coisas que eu escolhi falar, tá? Mas começando então com a história, né? A primeira vez que foi desenvolvido o método para mensurar o CO2, né, aconteceu em 1917, né? E eles usavam um mecanismo assim para medir vários gases, não era só o CO2, em minas mesmo, de mineração, tá? E aí eles calculavam o volume de determinado gás e dividia aí pelo volume total, né, para saber qual que era a fração daquele gás, né? Então esse foi o primeiro momento, ainda bem longe aí da prática médica, né? E aí depois, em 1928, né, foi a primeira vez que eles mediram isso, mediram o CO2 aí em uma pessoa mesmo, né? Então eles analisavam num ciclo único pacientes que estavam fazendo um esforço intenso. Então aqui o paciente estava numa bicicleta, né? E ele expirava, né? Ele expirava aí dentro desse mecanismo aqui bem complexo, né? E aqui, tipo, tinha várias ondas eletromagnéticas que direcionavam o CO2 para 6 sacos diferentes, e aí eles coletavam a amostra desse saco e depois somava de todos para saber qual que era a fração de CO2 ali da expiração, né? Ainda bem longe, né, da gente ter isso na prática clínica, né? Só para vocês verem o tamanho que era a máquina para fazer essa mensuração, né? E aí depois, em 1970, que começou a ficar um pouco mais próximo, né, que eles desenvolveram, com o desenvolvimento aí da espectrometria de massa, né, o avanço aí da mecânica quântica, e eles começaram a gente começou a ter, tipo, cada vez mais sensores e monitores menores, né, e isso foi em 1980 que começou a ter aí uma maior aplicação, assim, beira-leito, né. A história era isso que eu queria falar, né. Então, sobre a tecnologia, como eu disse aí, desse último dado da história, né, que a gente usa basicamente a espectrometria de massa, né. Então, ele parte do princípio que o CO2, ele vai absorver, né, a luz, no caso era uma radiação infravermelha, no comprimento de onda específico, né. Então, mensurando aí o tanto de luz que é refletido e absorvido, eles conseguem saber qual que é a quantidade do gás, do CO2 aí nessa amostra, né. E aí agora eu vou falar um pouco sobre alguns tipos, né, de monitores de CO2 que a gente tem, né, e a primeira divisão que a gente tem ela é mainstream ou side stream, né. A mainstream é o que a gente usa mais, né, basicamente é o único tipo que a gente vê, né, e nela se mede o CO2 diretamente, né, da via aérea, né, então ele está aqui
o circuito, o que está o paciente, o tubo, né, e a análise do CO2 vai acontecer aqui, e vai dispor ali no monitor multiparamétrico, né, e é importante que esteja na via comum, né, e não na via expiratória, né, porque tem que lavar, o fluxo inspiratório tem que lavar o CO2 para não ter contaminação na hora da mensuração, né. E, assim, a desvantagem que a gente tem disso, do mainstream, né, é que ele vai aumentar o espaço morto, né, e, assim, eles são mais caros, são bem sensíveis, né, então pode estragar, né, tem a questão também de ser inundado aí por secreções ou por condensados dos circuitos também, né, então, principalmente essas desvantagens, né. E a gente tem também um outro tipo, que é o side stream, né, em que a gente coleta uma amostra de ar expirado, né, e é analisado fora aí do circuito respiratório, né. De vantagens, de vantagens do side stream, né, que a gente pode usar em pacientes que não estão intubados também, né. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui de uma cânula nasal, né, que fornece oxigênio, e aqui tem uma saída aqui para pegar uma amostra de CO2 e analisar, né. Aqui seria um exemplo de um capnógrafo side stream que para conectar mesmo no ventilador, né. E, assim, outra vantagem que a gente tem que, quando o paciente não está entubado, a gente consegue administrar oxigênio junto, né. E outra desvantagem que a gente tem também em relação ao side stream é o delay, assim, chega a ser até de 2 minutos, né, para a gente ter o valor, né. Agora, outra divisão que a gente pode ter uma mensuração aí do CO2 qualitativo ou quantitativo, né. O qualitativo, ele usa uma técnica diferente, uma tecnologia diferente da espectrometria de massa, tem mais relação aí com o sistema tampão, e eles usam uma fita de lítio, que é pH sensível, né, então, quando exposto, né, ao CO2, vai aumentar a acidez e vai mudar de cor, né, então, ele vai dar para a gente uma faixa de CO2, né, não vai dar um número específico, né. Então, aqui são alguns exemplos, né, então, aqui, quando o CO2 estiver maior que 15, vai ficar amarelo, por exemplo, né, e isso é muito usado para, a maior aplicação que tem, na verdade, é para confirmar a intubação, né. Ou a gente pode ter o quantitativo, que é o mais comum que a gente tem, né, e do quantitativo a gente pode ter o que um capnógrafo que fornece uma curva, né, o CO2 numa curva, né, ou pode ser só um número, né. E nesse caso, quando é só um número, a gente, por termo de definição, chama capnômetro, né, e não capnógrafo, tá. E a curva, isso eu descobri estudando, né, a curva ela pode ser plotada pelo tempo e pode ser plotada também pelo volume corrente, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as curvas, tá? Primeiro, então, o capnógrafo pelo tempo, né, a curva do capnógrafo, né, a gente pode dividir ela em 4 fases, né. A primeira fase, a fase 1, 2 e 3, elas representam a expiração, né, e a fase 4 é a INS, né. Na fase 1, né, o que a gente tem é principalmente o volume de ar que está ali na via aérea, que representa o espaço morto anatômico, né. Então, o CO2 vai ficar aqui em 0, né. Depois que a gente passa para a fase 2, né, vai ter uma transição aí entre o espaço morto anatômico e o volume alveolar, né, então, com a contribuição do volume alveolar, a gente vai ter uma ascensão rápida, né, do CO2, e depois a gente tem a fase 3, que ela tem inclinações diferentes, né, isso depende, basicamente, ela tem essa inclinação por causa de diferentes tempos, constantes tempos, né, que a gente tem em unidades alveolar no pulmão, e diferentes relações VQ também, né. Se fosse tudo igual, ia ser uma reta só, né. Além disso, né, a capnografia, ela fornece para a gente permite a gente analisar 3 componentes simultaneamente, né. Então, a gente pode analisar
a gente avalia a ventilação mesmo, né, avalia a hemodinâmica através do fluxo pulmonar ali, né, e o metabolismo, né. Então, essas 3 variáveis, elas podem alterar o valor do ETSO2, né. Então, aqui em relação ao metabolismo, né, se a gente tem febre, se a gente tinha um torniquete, solta o torniquete, né, isso vai aumentar a produção de CO2 e vai pegar mais CO2 e, consequentemente, o ETSO2 vai subir, né? E o contrário, quando a gente tem hipotermia, a gente vai ter menor produção de CO2 e, por isso, o ETSO2 vai diminuir, né? Em relação, assim, à parte hemodinâmica, né? Se a gente tem um aumento do débito cardíaco, né, vai chegar mais CO2 no pulmão, com isso, o ETSO2 vai subir. E o contrário é igual, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, da relação com o débito cardíaco, né? E da parte da ventilação, né? Se a gente tem uma hipoventilação, se a gente tem uma hipoventilação, né, a gente vai ter uma maior eliminação de CO2, né? O CO2 vai aumentar, na verdade, né? E isso vai aumentar o gradiente entre a pressão arterial ou venosa de CO2 e a pressão alveolar, consequentemente, isso vai aumentar, né, o ETSO2, tá? Então, e também a gente pode ter alguns erros técnicos que causam aí o aumento do ETSO2, tá? Em relação à inclinação da fase 3, né, tem várias coisas aí que alteram, né? Então, a relação VQ altera, eu vou explicar um pouquinho mais depois, né? A presença de espaço morto também altera, né? Alterações do débito cardíaco alteram também a inclinação, né? A diferença entre o PCO2 arterial e o venoso misto, né? Diferenças constantes de tempo, igual eu já tinha falado, né? Em regiões do pulmão, né? Tudo isso vai mudar como que a fase 3 vai estar mais inclinada ou menos inclinada, né? Então, assim, como que o shunt ele vai alterar isso, né? O shunt a gente pode pensar também como uma relação VQ alta, né? Não, baixo, na verdade. Uma relação VQ baixo, né? Então, assim, aqui nesse alvéolo 2, né, o CO2 vai passar, não vai conseguir subir, vai aumentar o CO2, o PCO2 do venoso, né? Isso vai aumentar o gradiente, né, nos alvéolos que estão perfundidos, com isso vai sair mais CO2 e vai aumentar o ETSO2, né? Já no espaço morto, né, como aqui não está chegando sangue com CO2, né, esses alvéolos contribuem aí com zero de CO2, né, e consequentemente, quando a gente tem um espaço morto, a gente vai diminuir aí o ETCO2, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o outro tipo de curva que a gente tem, que é quando a gente plota aí a pressão parcial de CO2 pelo volume corrente, né? Assim, as fases são bem parecidas, né? A fase 1, 2 e 3 são iguais, só não tem a fase 4, porque o volume corrente vai a zero, assim, então não tem a fase 4, né? E a curva por volume corrente, ela é interessante porque ela permite, né, a gente calcular algumas variáveis que a gente consegue trazer, tipo, variáveis físicas mesmo que a gente consegue trazer na prática, né? Então, a gente pode interpretar aqui a área sobre a curva do ETSO2, né, sendo correspondente ao volume de CO2 expirado. Por quê? Né? Então, a área sobre a curva, né, é igual a PV, né, P vezes V, né, considerando que, tipo, a temperatura é constante, a constante dos gases é constante, né, então, tipo, o número de moléculas vai ser diretamente proporcional à área sobre a curva PV, né, e sabendo o volume molar ali do CO2, você consegue saber exatamente qual que é o volume de CO2, né. E aí, a partir da capnografia volumétrica que surgiu isso da gente conseguir calcular com certa precisão aí o espaço morto, né? Então, a gente pode pensar assim, de uma forma simplificada, né, que se a gente não tivesse espaço morto, né, a curva aqui ela seria perfeitamente um retângulo, né? Como a gente tem espaço morto, né, então aqui a gente tem se a gente não tivesse espaço morto, né, tudo isso daqui seria o volume de CO2, né, a área sobre a curva PV aqui desse retângulo, né, como a gente tem espaço morto, né, então a gente tem essa curva aqui, né,
O que está fora dessa curva pode ser representado como o espaço morto, aí de forma um pouco simplificada, tá? Então, aqui na fase 1, né, seria tipo, o espaço morto anatômico, né, e aqui o espaço morto alveolar, tá? E aí, agora, explicando um pouquinho mais sobre como calcula o espaço morto, né, a gente precisa saber qual que é essa variável aqui, que é a pressão mista, a pressão parcial mista de CO2 exalado, né? E ela representa a mistura entre a pressão alveolar de CO2 e que tem um CO2 fato, né? E o volume do espaço morto, que é zero, né? Então eles se misturam e acaba diminuindo um pouco, né? Essa pressão não é igual a tipo a pressão alveolar, né? Porque tem uma mistura entre volume de espaço morto que não contribui com o CO2 e volume que contribui com o CO2, né? E a capnografia volumétrica consegue fazer com que a gente calcule isso, né? Através aqui a gente tem o volume corrente de CO2, né? E a gente consegue saber qual que é a fração de CO2 expirado, dividindo o volume corrente o volume de CO2 pelo volume corrente, né? E a gente consegue essa pressão aí multiplicando essa fração de CO2 pela diferença entre a pressão arterial e a pressão do vapor de água, tá? E aí, a partir disso, eu pus essa parte só porque eu não estava entendendo muito bem como que eles chegaram na fórmula de Bohr, né? Então, eu quis colocar aqui para a gente tentar entender um pouco, né? Então, a gente tem duas equações aqui, né? A gente pode pensar que o CO2 expirado, né? Ele é igual ao volume do espaço morto, que é o VD, tá? Vezes zero, que não contribui nada, né? Mais o volume alveolar vezes a pressão alveolar de CO2, né? Então, essa seria a primeira equação. Aí, a segunda equação seria também o CO2 expirado, ele é igual ao volume corrente total, né? Vezes essa pressão mista aqui, que eu expliquei, tá? Se você iguala essas duas equações e também depois alterando aqui o volume alveolar, né? Sabendo que o volume corrente é igual ao espaço morto mais o alveolar, se você iguala essas equações e faz aí a derivação, você vai chegar aí na fórmula de Bohr que o Felipe explicou para a gente ontem, né? Então, aqui na fórmula de Bohr, né, a gente já sabe, através da capnografia volumétrica, a gente consegue calcular essa pressão mista, né, mas a gente tem essa pressão arterial de CO2, essa pressão alveolar de CO2, que é muito difícil de calcular, né. Então, em tese, a gente teria que fazer uma pletismografia ou um esquema de infusão múltipla de diferentes gases, né, e mensuração, que não é aplicável na prática, né. Então, tipo, a fórmula de Bohr, por um tempo, ela ficou um pouco na teoria aí, porque a gente não conseguia saber qual que é a pressão alveolar, tá? Tem outras questões também em relação à pressão alveolar, né? Ela é diferente topograficamente no pulmão e é diferente em cada ciclo, né? Então, isso também dificulta um pouco, né? Então, depois veio o Enghoff, né? E que sugeriu da gente substituir a pressão alveolar pela pressão arterial de CO2 mesmo, né? E isso a gente já viu que vai incluir mais coisas do que só o espaço morto, né? Então inclui shunt, né? Mas aí em seguida, né, como ainda tinha essa questão que o espaço morto de Enghoff, né, não explicava só, né, o espaço morto, né? Algumas pessoas começaram a pensar estratégias aí da gente tentar estimar mais ou menos qual que é essa pressão alveolar de CO2, né? Então, a primeira coisa que eles fizeram era tipo, tentar definir, né, que a pressão alveolar média do pulmão, né, ia representar todo o pulmão. A gente sabe que em diferentes regiões do pulmão vão ter diferentes pressões alveolar, mas a gente usaria essa pressão média, né? E aí depois também sugeriram da gente usar o meio da curva aí da fase 3, né? Então, depois que sugeriram isso, né, de estimar a pressão alveolar de CO2 como o meio da curva, seria possível a gente calcular aí o espaço morto, né? Isso eles compararam com o padrão ouro e viram que tanto a pressão alveolar, a pressão mista, ela tem uma boa correlação aí com o padrão ouro, através dessas estimações, né? Então, aqui a diferença do Enghoff e do Bohr, né?
Então, como eu disse, né, o Engelhoff usa, né, a pressão arterial, né? Então, tem toda a contribuição dessa parte aqui, que não é o espaço morto verdadeiro, e como dá para ver aqui, essa parte aqui é representada pelo shunt, né? E, então, tipo, o espaço morto de Engelhoff seria equivalente ao espaço morto verdadeiro, que é o espaço morto de Bohr, mais o shunt, que é o que o Felipe falou ontem para a gente. Tá bom? Tá. E aqui é só mostrando que... E aí aqui é só mostrando que quando a gente tem um shunt, né, é só provando que eu tinha falado, né, tipo, isso daqui é um estudo que, tipo, viu os pacientes, tipo, simulou, né, com porcentagens aqui de shunt, né, e o espaço morto verdadeiro seria o de Bohr, não se altera muito, né, e o espaço morto de Engelhoff, conforme vai aumentando o shunt, aumenta aí o espaço morto de Engelhoff, né. Agora eu queria falar, acabando essa parte do espaço morto, né, falar sobre a relação entre o APA-CO2 e APA e o EtCO2, né, que é uma coisa que a gente usa muito na prática, né, e que, na verdade, assim, não é tão bom, né, da gente estar usando. Então, assim, a gente sabe que a acurácia do EtCO2 para estimar, para prever qual que é a PaCO2, até que dá certo, mas em pacientes com pulmões saudáveis, né. Então, aqui, quando o paciente tem um pulmão saudável, tipo, a gente tem um gap pequeno e a gente consegue, né, com não tanta certeza, né, estimar qual que seria a pressão arterial de CO2 desse paciente, né. Já em pulmões doentes, a gente teria um gap maior, né, e não teria uma boa correlação entre essas duas variáveis, né. Então, esse daqui é um estudo que eles usaram, eram 10 pacientes que foram submetidos à revascularização eletiva, e eles estavam guiando o desmame de ventilação mecânica com a saturação e o EtCO2, né, e o médico era cegado por gasometria, tá? E a gente vê aqui que, conforme vai desmamando, né, aqui é a frequência respiratória, né, conforme vai desmamando, né, o gap vai diminuindo, tá? Então, isso é uma das coisas, né, e a gente vê que, aqui nesse gráfico, a gente vê que, inclusive, a variação do EtCO2 com a variação da PaCO2 não tem uma tão boa correlação assim, como a gente imagina, né. Aqui é um outro estudo com pacientes que se apresentavam no pronto-socorro com dispneia, né. Também eles compararam, né, tentaram ver qual que era a concordância entre a capnografia e a gasometria, né, e, assim, até na regressão linear, teve uma boa correlação, né, mas quando você fazia aí esse gráfico de Bland-Altman, né, você percebe que tem um limite de concordância até que bem amplo, né, pode ir de menos 10 a mais 25, né. Então, assim, tem uma boa correlação estatística, mas não tem uma boa correlação na prática clínica, né. Isso aqui tinha, eu não lembro quantos pacientes, mas eram poucos pacientes, menos de 100 pacientes, tá? E esse outro estudo aqui com mais pacientes, mais de 300 pacientes, também pacientes que tinham algum distúrbio respiratório na emergência, né, eles também avaliaram qual que era a concordância, né, e eles dividiam os pacientes aí entre pacientes que estavam em PCR, insuficiência respiratória, ou algum comprometimento respiratório não pulmonar, né, e a gente vê aqui que não teve nenhuma correlação entre o PaCO2 e o EtCO2, né, e quando é dividido, assim, por subgrupos, né, até que para pacientes com doenças extrapulmonar teve uma correlação até que um pouquinho melhor, mas ainda muito ruim, né. Tá. Então, essa parte era mais para falar mesmo sobre a relação entre o EtCO2 e o PaCO2, que a gente usa bastante, principalmente pacientes com trauma, né, mas que é um pouco complicado de usar, né. Mas na prática a gente usa, e eu não coloquei aqui, mas até estudos com trauma, pacientes com TCE não tem uma boa correlação. Tá? Então, era isso que eu queria falar sobre isso. Agora, queria falar um pouco sobre a relação entre o EtCO2 e o débito cardíaco, né. Como eu falei lá no começo, né, a gente falou que se o
o débito cardíaco aumenta, vai chegar mais CO2 no pulmão, e por isso o EtSO2 vai aumentar, né? Mas isso não é uma verdade completa, né? Por quê? A gente até tem uma variação do EtSO2, né? Quando tem uma variação do débito cardíaco, né? Mas, depois, isso vai voltar para o normal, né? Por quê? O CO2, né, se o débito cardíaco cai, né, vai chegar a menos CO2 no pulmão. E com isso, o EtSO2 vai diminuir. Mas aí vai aumentar a pressão parcial de CO2 venosa. Isso vai aumentar o gradiente e o EtSO2 vai subir de novo, né? Só que isso demora um pouco para acontecer, porque o volume de distribuição do CO2 é muito grande, né? Então, isso demora um pouco. Então, a gente, na verdade, tipo, o débito cardíaco em si não tem uma relação com o EtSO2, né? O que tem é, tipo, a variação do débito cardíaco vai ter uma variação, né, do EtSO2. Então, aqui mostrando, né, um paciente aqui que estava com débito cardíaco de 5, né, caiu para 2, teve uma queda aí do EtSO2. Aqui é isso. E aí a gente pode usar isso também para ajudar a gente na análise, na avaliação de fluido responsividade, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, a elevação passiva de membros, né, a gente depende ali de alguma variável, de alguma análise, alguma mensuração ali do débito cardíaco, né? E como a gente sabe que a variação aí do débito cardíaco vai fazer uma variação do EtSO2, a gente pode usar isso também na fluido responsividade. Então, aqui é um exemplo de fazendo um passive leg raise, né? Que a gente tem um aumento aí transitório do EtSO2, né? E aqui nesse gráfico na regressão, mostrando que a variação do débito cardíaco durante a elevação passiva dos membros tem uma ótima correlação aí com a variação do EtSO2. Tá? Então, é uma coisa que a gente poderia usar, né? Substituiria o eco, que muitas vezes, às vezes a gente não tem janela, né? Isso é muito mais fácil, né? Que não depende da técnica também, do examinador, né? Tá bom. Agora, eu queria só mostrar algumas curvas, antes da gente entrar nos tópicos, nas aplicações, né? Algumas curvas características aí de EtSO2, de capnografia, para a gente saber, né? Então, aqui, assim, a capnografia normal, né? Ela tem que começar no zero e voltar no zero, tá? A amplitude dela vai depender do EtSO2, né? E a largura dela depende do tempo expiratório, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente sempre analisar, tá? Aqui é um exemplo aqui nessa primeira, né, o paciente que está tendo esforço respiratório, né? Então, como ele tem um esforço durante a expiração, né, o CO2 vai voltar, vai ter uma queda, né, do CO2. E aí tem isso descrito aqui, que é quando o paciente também está descolarizando, aí ele começa a apresentar esforço, ele também vai ter esses entalhezinhos na curva da capnografia, tá? Esse é um paciente que eu vi quando foi esse mês, estava passando na nefro, né, com esses entalhes aqui, tá? E no primeiro momento eu achei que tipo, ele estava, né, tendo um esforço inspiratório, né? Só que era um paciente que estava em morte cefálica, tá? Então, tipo, muito provavelmente, né, a curva do ventilador não dava nenhuma dica, né, mas ela poderia dar, mas muito provavelmente isso corresponde à secreção aí no circuito que está fazendo esses entalhezinhos, tá bom? Outro tipo de curva a gente pode ter também são curvas bifásicas, né? Isso acontece principalmente quando um pulmão tem ele esvazia em um tempo diferente do outro pulmão, tá? Então, esse primeiro exemplo aqui é um paciente que tinha feito um transplante de um pulmão único, né, e eles tinham diferentes tempos de esvaziamento, né? Então, o pulmão melhor esvaziava primeiro e o outro demorava mais. Esse daqui é um outro exemplo mais drástico, um paciente com escoliose grave, né, em que a deformação anatômica fazia com que o pulmão daquele lado, né, demorasse mais para esvaziar. Esse daqui é a mesma coisa, mas eu vou deixar para falar depois, para não dar spoiler. Tá bom? Agora, eu vou falar um pouco sobre algumas aplicações, né, e a primeira é o DPOC, né.
Então, aqui a gente tem algumas curvas, né? E queria explicar um pouco como que é a alteração da curva do ETSO2, a curva da capnografia quando o paciente tem DPOC, né? Então, começa aqui, tipo, na fase 2, né, que a gente vê que é uma fase 2 que não é tão abrupta, né, igual, ela não sobe tão rápido, igual no normal. O normal seria o A, tá? Vamos analisar só o A e o B aqui, depois a gente vai falar do C. Isso acontece, né, porque, lembrando, né, a fase 2 é uma mistura, né, do volume de espaço morto com o volume alveolar, né? E o DPLC, ele tem uma heterogeneidade aí de relações VQ, né? E as regiões com maior relação VQ vai esvaziar primeiro, né? Quando a gente tem uma maior relação VQ, né, é só lembrar que vai ser parecido com o espaço morto, né? Vai ter menor quantidade de CO2, né, nesses alvéolos que tem uma maior relação VQ. Então, por isso, né, a curva ela não vai subir tão rápido, né? Porque tem uma contribuição ali dos alvéolos que tem menos CO2, né, primeiro, né? E aí depois a gente tem a fase 3, eu esqueci de falar para vocês, mas tem uma coisa também que é um ângulo que a gente coloca, que é o ângulo aqui entre a fase 1, a fase 2 e a fase 3, chamam de ângulo alfa, tá? E isso, eu não falei antes, mas para DPLC é interessante, porque dá para perceber que esse ângulo, ele aumentou bastante, né? Então é uma coisa legal da gente olhar para ver, né? E aí, depois na fase 3, né, a gente vai continuar ainda tendo aí o esvaziamento de regiões com diferentes relações VQ, sendo que o que tem mais, a maior relação VQ vai esvaziar primeiro, né? Então a gente tem uma curva que ela tem uma inclinação maior, né? Porque no fim vai começar a sair mais o que tem menor relação VQ, que está contribuindo com mais CO2, né? E essa inclinação da curva, ela está associada um pouco com a gravidade da obstrução, né? Então, quanto maior a inclinação da curva, maior a gravidade. Isso é um dos motivos, eu acho, pelo qual o Leandro ficou tão incomodado com uma capnografia normal no paciente que estava com 30 de resistência, né? Tá bom. O quê? É que você não estava no começo, mas vou falar de... Não, tudo bem. É que o que me motivou a fazer essa aula, né, foi uma situação que eu passei quando eu estava passando lá no 11N, né? De um paciente com uma hipertensão intracraniana refratária e que do nada começou a fazer uma resistência assim de 30, né? A gente não entendia por que estava acontecendo essa resistência alta, né? Não era nada no pulmão, né? A gente chegou a pensar que talvez seja o tubo que esteja já tipo, né, cheio de catarro aderido ali, o tubo está obstruído. A gente trocou o tubo, né, o paciente estava com hipertensão refratária, assim, em segunda linha, e a gente foi lá, trocou o tubo, e não aconteceu nada, continuou com a resistência de 30, né? E nesse momento eu não tinha menor familiaridade aí com a capnografia, né? E aí depois que a gente trocou o tubo, o Leandro foi lá examinar, né? E a primeira coisa que ele viu foi bater o olho na capnografia e ver uma capnografia normal. E o paciente tinha uma resistência de 30, né? Aí ele foi examinar o capnógrafo e era um capnógrafo neonatal. Então, foi a situação aí que me deixou encucado. Que... deve ser isso mesmo. Bom, e aí, assim, essa inclinação da curva, né, ela pode ser usada para a gente diferenciar pacientes saudáveis e pacientes com DPOC, né? Então, nesse estudo aqui mostrou que a inclinação da curva teve uma diferença entre pacientes saudáveis e pacientes com DPOC, né? E aqui eles fizeram um estudo com pacientes que, para diferenciar... Pode? No começo, se tiver só ventilando o espaço morto, uma hora sim. Vai ficar normal, só aqui deve estar normal e uma hora você vai entrar e ficar zero. Não está entrando o ar, não está saindo o ar, bom, o ar não chega lá fechado. Se tivesse pintado ali, um negócio
Bom, esse é um outro estudo com pacientes de emergência também, que tinham, né, eles, como é que fala? Incluíram aí pacientes saudáveis, pacientes com IC, né, e pacientes com DPLC. E foram 180 pacientes, né, e eles testaram, né, um algoritmo, né, primeiro 80 pacientes eles usaram para treinar um algoritmo em que ia reconhecer essa curva, né, a curva do paciente, e definir se dá o diagnóstico se é DPLC ou se é insuficiência cardíaca ou se seria um paciente normal, né. E aí depois que eles testaram esse algoritmo, os outros pacientes, os outros 100 pacientes, eles fizeram um teste mesmo para saber qual que era, né, a acurácia aí, né. Então, aqui nesse primeiro, né, a gente tem a área sobre a curva, né, do paciente, entre a diferenciação de DPLC e C, né, e teve uma boa área sobre a curva. E aqui esse segundo, que teve melhor ainda, foi a diferenciação entre pacientes com DPLC e pacientes saudáveis, né. Então, assim, esse estudo sugere para a gente que só analisando, né, tipo, a capnografia, a gente consegue, tipo, diferenciar esses pacientes. Agora, uma outra aplicação que eu vou falar é sobre a intubação ventricular, né, a gente já conhece bastante, né, apesar de usar pouco, né. Então, a principal coisa que a gente quer ver, né, tipo, é o ETCO2 subir, né, e quando a gente tem uma intubação esofágica, né, pode estar no zero, né, a gente pode ter alguns, dentro do estômago, né, algumas espécies de carbono, que vai fazer uma oscilação aí na linha de base da capnografia, né, mas a gente pode também ter, né, quando a gente está ventilando lá a bolsa válvula máxima, jogar CO2 lá para dentro do estômago do paciente e começar a fazer uma curva, né, mas ou essa curva vai ir diminuindo até zero, né, ou vai ser uma curva muito errática, assim, que não tem nada a ver com a curva de capnografia. Então, essas são situações aí de intubação esofágica. Essa outra situação aqui... Depois, sendo usado na média, o negócio não estava caindo, você estava no... Uma merda. Tipo, você tem mais bright. Eu me aberto lá, sai de nada. Você faz dois, depois 4 a 5 minutos, a duração já não funciona. Não sei se você está falando. Tem que um barulho que eu para cantar. Bom, aí aqui uma outra aplicação que a gente pode ter, né? Aquela curva que eu mostrei para vocês, né? Que tem a curva da capnografia bifásica, né? Ela pode significar aí uma intubação seletiva, né? E eu não sei vocês, mas já teve muitas situações em que a gente intubou o paciente, ele desatura, a gente não sabe o que está acontecendo e fica um tempão até pensar que foi uma intubação seletiva. Às vezes, se a ausculta não tem tanta diferença assim, né? E a capnografia pode ajudar bastante, né? Então, assim, o pulmão que está seletivado, ele vai esvaziar primeiro, né? E o pulmão que não está seletivado, ele vai ter uma dificuldade maior, vai ter uma resistência maior para o ar chegar, o ar exalar, né? E vai formar essa curva bifásica aqui. Então, aqui era o paciente que estava com intubação seletiva e depois que transicionou por essa capnografia normal aí. Tá bom? Então, é outra coisa que a gente pode usar na prática também. Agora, de outra coisa que a gente também não usa muito, né, é a capnografia, na verdade, a gente nunca usa, né, inclusive porque a gente não tem o side stream, né, e a gente só tem capnógrafo para paciente entubado, né, mas em sedação para procedimento é bem interessante o uso da capnografia, tá? Esse primeiro estudo aqui, de 1991, tá, eles eram pacientes que seriam submetidos à sedação para procedimentos na emergência, né, e eram 27 pacientes, né, e eles identificaram, aqui embaixo, essa segunda linha aqui, que depois que o paciente era sedado, né, o ETSO2 ele subia, e aí depois que acabava a sedação, esse ETSO2 diminuía, né. Então, isso
subiu um alerta aí para novos estudos no futuro, né? Esse daqui eu tinha tirado, de tirar completamente. Bom, esse é um outro estudo também de sedação para procedimento, né? Em que eles definiram que o paciente pode, uma depressão respiratória, né, se o paciente tivesse um ET2 maior que 50, né, ou uma saturação menor do que 90%, né? E eles viram uma incidência de depressão respiratória aí de 50 nos 103 pacientes, né? E a maioria, né, foi por causa de uma alteração aí do ET2, né? E apenas 11 dos 50, né, tiveram saturação, né? E apenas 2 dos que tiveram de saturação só tiveram de saturação, ou seja, os outros 9, né, também tiveram alteração do ET2, né? Aí aqui também é um outro, aqui eles definiam só acima de 50, né? Aí depois veio um outro estudo que também definiu aí o evento respiratório como sendo uma variação do ET2 maior do que 10, né? E também o ET2 menor do que 30, além do maior do que 50 aí, que já tinha, né? E a gente teve mudanças no ET2 aí de 36 e 60 pacientes, né? E 20 deles tiveram de saturação, né? Então, ou seja, a gente teve mais pacientes que tiveram a variação do ET2, né? Eu vou explicar. Que aqui eu estou dando só, tipo, não suspense, mas assim, tipo, a base porque a gente usaria, tipo, o ET2, a capnografia, durante a sedação do procedimento, né? E esse mesmo estudo aqui, eles viram uma relação temporal aí, né? Que o ET2, a alteração do ET2 aconteceu, né? Na maioria deles, em mais de 1 minuto antes, né, da dessaturação ou qualquer outro sinal clínico, né? Aqui é um exemplo de uma paciente, né? Então, a paciente aqui, ela recebeu, né, o Propofol, né, com 2 minutos, né? Com 3 minutos e 30, ela já teve uma queda aqui do ET2, né? Mas a saturação estava normal, né? E aí a saturação foi cair aqui depois de 1 minuto e meio que o ET2 mudou, né? Ele está em 0 aqui, depois começou a cair para 88, né? Aí eles identificaram que o paciente estava com uma obstrução, fizeram uma manobra de como é que fala? De reposicionamento da via aérea, né? E aí melhorou completamente aí, tanto o ET2 quanto a saturação, né? Oi? Não, desculpa. Bom, então, aqui, eu vou falar aqui já que a parte que o Felipe ia falar, eu acho que é isso, né, que você ia falar. É isso? Sim, isso é uma coisa que eu ia falar também, que, assim, a gente sabe que isso acontece, mas a gente não sabe qual que é a aplicação clínica, qual que é a relevância, né, tipo, disso, tipo, a gente não sabe ainda. Pode ser, né, tipo, às vezes só para acender uma luz e você ficar mais atento e, tipo... Ou é que teve a falar na segunda parte do negócio. Essa luz caiu, o cara que sua luz caiu, ele continua assinando, ele não está parado, certo? Então é o segundo evento ainda. O cara está respondendo só no espaço mostrando na frente, depois está voltando para o seu objetivo. Deve ter essa superficial. Bom, então, aqui, sobre por que a gente pode ter o ET2 baixo ou alto, né? A gente pode ter 2 tipos de hipoventilação induzida por droga. A gente pode ter uma hipoventilação que a gente fala que é bradipneica ou uma hipoventilação hipopneica. A hipoventilação bradipneica, né, ela é caracterizada por uma diminuição da frequência respiratória, só que o volume corrente é normal, né? Nessa situação, né, como o volume corrente é normal, a gente não vai ter uma variação aí da fração do espaço morto. Eu só colocar aqui, só para vocês entenderem que a fração do espaço morto aqui,
vai depender, né, tipo, do volume corrente. Então, se a gente diminui o volume corrente, você vai aumentar, tipo, a fração do espaço morto. Tá? Como a gente não teve uma queda do volume corrente, né, não vai ter, tipo, a fração do espaço morto vai estar normal, né? Mas como o paciente tem um volume minuto menor, né, porque ele está com uma frequência respiratória menor, aí ele vai eliminar menos CO2, vai aumentar o CO2 arterial, né, e isso vai aumentar o gradiente ali entre o CO2 do sangue e dos alvéolos, e, consequentemente, o ET-SO2 vai subir, né. Mas aí a gente pode ter o outro tipo, que é a hipoventilação hipopneica, que a gente pode ter uma frequência respiratória normal, né, só que um volume corrente baixo, né. E aí, tendo o volume corrente baixo, aquela situação ali, a gente vai ter um aumento aí do espaço morto, da fração do espaço morto, né? E, então, assim, tipo, lembrando que o espaço morto é, tipo, aquele volume que é desperdiçado, né? Então, o CO2 não vai conseguir, né, sair do sangue para o pulmão. Consequentemente, a gente vai ter aí uma queda da EtCO2, tá? Quer comentar mais alguma coisa? Assim, vai sair imediatamente, né? Você vai começar a ventilar só na parte que está chegando no ar do alvéolo. Aí entrou lá, 100 ml de volume, e não tem CO2, você está vendo o ventilador, está vindo novo. Saiu com o CO2 que tinha lá. A terceira porta usada, está ventilando só 100 ml, e você não tem mais CO2 naquela ponta de ar, né? Entendeu? Até vai ter, porque vai ter difusão subindo do alvéolo para lá, mas a curva não vai aparecer, né? Vai passando cada vez, o CO2 você vai estar só ventilando um lugar que não tem CO2, como se estivesse ventilando só o tubo da curva do labial. Cara, você dá para procedimento e já mudava a ansiedade. Agora que eu estava olhando aqui, saturação respiratória. Você não vai falar de terror. Você imagina o deve né? 6 minutos, vai demorar 1 minuto para dar a volta e a saturação cair, né, cara? E eu não vai ter mudado específico para o seguinte, eu estava deixando lá, Sério, eu não sei como é que os olhos de, por exemplo, aquelas cirurgias plásticas, ele você vai ver aí, a maioria foi procedimento e perfil de baixo, o caso foi a massa laringe, põe, vira a paciente de barriga para baixo, e, meu, então vai ter mal, aí de repente fala, nossa, uma congelada, e mexe até enfermagem, tá passando lá, vai a mão na paciente, tá meio gelada, não quer desligar, não, e aí desliga, tá lá, parado, cara, você já vi, assim, muitas vezes. Aí vai focar no infecção, eu dei que o negócio começou a explicar. Só que o que a gente tem aqui não tem como, né, fazer para o paciente que não está entubado, a gente não tem. Já, você destrava um novo mesmo. Bom, vai demorar um pouco mais. E a gente, realmente, é o que a Mari falou, a gente não sabe qual que é o limite de CO2 de EtCO2 que a gente tem que agir, né? Obviamente, se cair em 0, eu acho que a gente tem que agir, tá? Mas... pelo menos eu não vou ficar mais ansioso de fazer mais protocolo. Mas então, continuando aqui, assim, a gente pode ter uma perda completa, assim, da curva de EtCO2, né, ela caindo em 0, e ela pode significar 3 coisas diferentes, né? Ela pode ser um laringoespasmo, né, total, pode ser uma obstrução total, igual do caso daquela paciente, né, ou pode ser a apneia, né, e isso vai diferenciar mesmo da clínica, né, a apneia, o paciente não vai ter a frequência, você vai ver que ele não está tendo movimento respiratório, né, e no laringoespasmo e na obstrução você vai ter diferentes ruídos aí, tipo, sons mesmo, né, tipo, seja estridor, ronco, né, e a diferença, então, entre o laringoespasmo e a obstrução total é que você fizer a manobra de reposicionamento da via aérea, provavelmente a obstrução vai melhorar e no laringoespasmo não vai melhorar, né. Então, isso são coisas também que podem acontecer, né, quando a gente está sedando procedimentos, as medicações podem fazer isso, então a capnografia também pode ajudar nisso, né. Quando é parcial, não vai ter muita mudança aí na curva. Tá? Quando é total, vai para 0 a curva, tá bom? Então, tem mais 3 temas ainda, dá para... rapidinho aqui. A parte da aparato cardiorrespiratório também, a gente já sabe bastante o uso aí da capnografia para ajudar a gente aí durante a PCR, né? E uma coisa que eu não tinha me atentado, né, que a gente pode usar até para monitorar a efetividade mesmo da compressão, né? Então, aqui nesse primeiro aqui, a gente vê que, tipo, o EtCO2 aqui está em torno de 10, né?
ideal é que ele esteja ali próximo de 20, pelo menos, né? E quando a gente trocou, tipo, a pessoa estava massageando, a gente percebeu que subiu ali para 20. Então, uma coisa que a gente pode usar também. Aqui o retorno da circulação espontânea, que a gente já conhece, né? Aqui um outro exemplo também, quando a gente tem uma subida abrupta aí de TSO2, principalmente acima de 35, 40, indica aí o retorno da circulação espontânea, né? Mas outra coisa que eu descobri, né, que a gente pode usar o ETSO2 como um prognóstico mesmo aí da parada, né? Então, nesse estudo aqui, em que eram avaliados pacientes em parada pré-hospitalar, né, a gente vê que tem uma grande diferença aí entre, tipo, o ETSO2 daqueles que sobreviveram e daqueles que não sobreviveram, né? Os pacientes que não sobreviveram, né, tipo, morreram antes de chegar no hospital, né, tinham um ETSO2 menor que 10. E aqueles que sobreviveram tinham um ETSO2 médio aí, né, próximo de 30, né? Aqui é a mesma coisa. Oi? Intraparada. Às vezes não, às vezes está fazendo a massagem, tipo, é igual, tipo, aqui eu falei, né, que, tipo, se tá 10 é porque, tipo, a qualidade não tá boa, mas às vezes, tipo, tá fazendo a massagem e não sobe, mesmo a massagem estando boa, entendeu? Tipo, trocou de... O seu TCO2 está 5. Alguém fala, melhora essa massagem. Normalmente, o que você faz? Para falar isso? Melhorar o retorno. Não. Geralmente, para melhorar a massagem, o cara vai, pô, então, deixa eu voltar. Esperar o pai subir, porque você está fazendo uma massagem, não é empurrando o sangue para frente. Está dando sangue de coração, né? Fala, negativo, espera o pai subir. Aí, se o seu dano subir, senão não adianta. Ficar lá com o cliente sem parar, e até falei para ele ontem, a gente estava falando sobre isso. Sim, falou. Cara, os caras vão dormir no corpo, o cara começa a dar uma parada, se o cara chega lá, na hora que ele vai massagear, ele vai pôr o negócio de massagear, ele, assim, se ele vai colocar o cara com o cabelo no aqui, 20%. O novo, um minuto, cara, não sabe o que é, ele consegue um novo, não um novo, o é 19, um novo, ele chega lá, o cara tá só 2 e ele belo marcador. Normalmente a gente corrige o jeito errado. Ou fazendo mais força, né? Ou fazendo mais rápido. É o contrário. Esperando que eu não faça, é o contrário. Então, quando o cara está em S, TV, por exemplo, o cara para, você fala, pode ser 10. Não. Aí tu tá fazendo o que você quer. Aí tu tá fazendo o que você quer fazer, que é pegar o sangue da veia e jogando lá dentro do coração. Idealmente a rotação, só massageia para levar para frente. Porque metade do serviço está feito, né? E aí tu tá jogando isso para o lado direito. É o que você quer quando você está massageando alguém, né? Retornar o sangue. Imagina. Bom, eu gosto. Pode... Bom, aqui é outro exemplo só de outro estudo também, com parada extra-hospitalar, né, em que pacientes que sobreviveram aqui tiveram um ETSO2 menor, né, pacientes tiveram um ETSO2 maior que 10, assim, um odds ratio de sobrevida em relação aos que tiveram menor do que 10, bem significativo, né. Agora, entra uma parte um pouquinho mais difícil, né, que é a aplicação um pouco do uso da capnografia para a SARA, né. Então, a gente sabe que na SARA, né, a gente tem um aumento aí do espaço morto, né, por vários fatores. A gente tem aumento do espaço morto instrumental, por causa do uso do HME, dos cotovelos, que tem ali as conexões, né, uso, a gente não tem muito aqui, mas sistemas de respiração fechada, né, e também a gente vai ter um aumento aí do espaço morto fisiológico mesmo, né, por uso de baixos volumes correntes, altas frequências respiratórias e altas PIPs, né. E a gente pode... A relação aí entre a PIP, né, e o espaço morto, né, ela, assim, na teoria, né, quanto maior, né, a PIP, provavelmente maior vai ser, tipo, o espaço morto, tá? Aqui esse estudo, ele viu que, apesar de, né, de a gente ter isso na teoria, o espaço morto total fisiológico, né, ele se manteve igual ali com a PIP, né, mas com
teve um aumento aqui do espaço morto anatômico, tá? Mas considerando que, assim, o aumento do espaço morto, né, ele está diretamente relacionado aí com a sobredistensão, né? E a sobredistensão é um dos principais causadores aí da lesão pulmonar relacionada à ventilação mecânica, né? Então, tem alguns autores que sugerem que a gente use, né, a fração do espaço morto aí para definir qual que é a melhor PIP, né? Então, aqui nesses dois autores, nos estudos deles, né, a gente viu que, conforme foi aumentando a PIP, né, o espaço morto alveolar, né, ele caiu e depois ele subiu de novo, né? Então, a gente teve uma região aqui em que a gente teve o melhor espaço morto, né? Então, eles sugerem que a melhor PIP seria, né, tipo, quando você, tipo, junta, né, o menor espaço morto, a melhor eliminação do CO2, que é esse azulzinho aqui, né, e a melhor complacência, na verdade, a menor elastância, está aqui, né, e a menor driving pressure, né. Mas isso é uma coisa ainda que a gente não tem usado muito na prática, e, tipo, assim, aqui no Brasil a gente nem tem capnografia volumétrica direito, né, que é o que precisa para a gente calcular o espaço morto, né. Tinto faz de forma indireta. Oi? Tinto faz de forma indireta, né, calculando a descrição, é a melhor complacência. Isso. E, assim, a fração do espaço morto também, para essa área, ela é prognóstica também, né. Então, aqui a gente vê que pacientes que não sobreviveram tiveram uma maior fração aí de espaço morto, tá? Mais recentemente, né, atualmente, assim, os conceitos têm mudado um pouco, então, e a gente tem falado muito sobre os conceitos de stress e strain, né? O stress, ele é definido aí como a força atuando em uma determinada área, né? E o strain seria a deformação que o stress causou, né? Então, aqui a força pela área, aqui o strain, seria, tipo, aqui a dimensão está em comprimento, mas poderia ser volume também, né? Seria a variação do volume pelo volume inicial, né? E isso vai ficar um pouquinho mais claro por que eu estou falando disso para frente. Assim, a gente sabe que o pulmão, ele funciona dentro de uma certa faixa de normalidade de stress e strain, né? E isso tem uma distribuição heterogênea aí por causa do efeito da gravidade e também da distribuição fractal aí do pulmão, igual o Felipe falou ontem. E o dano acontece quando, né, em determinada região, esse limite de stress e strain, ele é excedido, né? E aí, assim, a capnografia, ela pode, tipo, assim, essa uma parte eu dei uma viajada de colocar, mas eu vou falar. A gente pode calcular o strain do paciente, né, através da capnografia, né? Oi? Sim. Sim. Bom, então a gente tem essa fórmula bizarra aqui, tá? Primeiro eu vou explicar o que é essas variáveis, tá? Então, essa primeira aqui seria, tipo, o volume pulmonar no final da expiração, e é o que a gente quer para a gente calcular o strain, né? Que seria igual, tipo, o volume pulmonar no final da expiração dividido pelo volume corrente, né? Além disso, né, a gente tem aqui o fluxo sanguíneo pulmonar, que é esse, né? O conteúdo venoso de CO2, o conteúdo capilar de CO2, né? E o volume eliminado de CO2, né? Eu não vou explicar exatamente tudo da forma, mas eu vou explicar mais ou menos o que acontece, né? O lado, ela parte do princípio aí de Fick, né, e da conservação das massas, né? O lado esquerdo, né, ela representa aí a mudança de armazenamento do CO2 no pulmão, né? E isso tem que ser igual, né, o balanço entre o CO2 que chega no pulmão e o que é exalado no pulmão, tá? E aqui, né, com a capnografia, a gente consegue ter a maior parte dessas variáveis, a gente não tem o volume pulmonar, o fluxo sanguíneo, né, e o conteúdo capilar de CO2, né. Isso é um problema, porque é uma equação, e só tem uma equação, né, e a gente não consegue resolver 3 variáveis com uma única equação, né. E aí, o que eles sugerem de fazer, né, eles fazem 9 respirações,
né? E aqui eu não expliquei, mas aqui é a fração alveolar de CO2 em determinado ciclo respiratório, menos a fração alveolar de CO2 no ciclo anterior, né? E eles fazem 9 ciclos, com isso eles montam 9 equações que são solucionáveis, né? E a partir disso a gente consegue ver isso daqui, né? A gente consegue calcular o volume final, tá? E depois que você solucionou uma vez, a cada nova respiração, você consegue ter uma nova solução. Dessa forma, a gente consegue acompanhar o strain, né, do paciente, tipo, respiração a respiração. Tá? Eu coloquei porque eu gosto dessas coisas, mas isso é uma coisa muito viajada, assim, a gente nem tem capnografia volumétrica aqui no Brasil para fazer isso, né? Mas é só para vocês entenderem um pouquinho como a capnografia é um mundo à parte aí, que a gente consegue fazer um monte de coisa. Tem outras coisas que a gente consegue fazer que eu nem coloquei na aula, né? Eu me surpreendi muito quando eu comecei a estudar. Eu achei que era uma coisa e foi muito mais complexo do que eu achei. Tá? A volumétrica? Ah, legal, não tinha que perceber. Eles deixaram lá, aí dá para fazer lá um prédio. Ah, legal, mano. Bom. Desalou, tinha antes de falar, né? Eu vi, a última aplicação que eu vou falar é sobre o TEP, né? Então, a gente sabe que o TEP, né, é uma obstrução ali da artéria, né? A gente vai ter um aumento do espaço morto, né? E, consequentemente, aqui, essa curva C, dessa mesma imagem que eu tinha mostrado antes, né? Aí a gente vai ter um aumento do espaço morto, a gente vai ter uma diminuição do EtSO2, né? E um aumento aí do gap entre o PaCO2 e o EtSO2, né? E assim, o aumento do gap, ele pode acontecer por várias doenças diferentes que têm heterogeneidade, principalmente doenças que têm heterogeneidade de relação VQ, né? E o que vai diferenciar do TEP é que o TEP, ele não tem uma heterogeneidade tão grande, na verdade, é tipo mais espaço morto mesmo, né? Então, assim, a inclinação da fase 3, né, ela vai diminuir, né, em relação ao normal, né? E também em relação ao DPOC, né? Então, aqui, mostrando o aumento do gap, né, que é a PaCO2 e o EtSO2. E aqui, esse é como é que fala? Esqueci. É tipo um caso. Oi? Não, um relato de caso. Isso. São 2 casos, na verdade, né? Pacientes com TEP e que foram submetidos a trombólise. E aqui a gente tem alguns parâmetros que a gente consegue com a capnografia, né? Com a fração do espaço morto, essa daqui, né? O gap de CO2 entre o arterial e o ET, né? E a inclinação ali da fase 3, né? E a gente vê que depois da trombólise, todas essas coisas melhoraram, né? Então, tipo, a inclinação que estava diminuída aumentou, né? O espaço morto que estava aumentado diminuiu, né? E o gap que estava alto diminuiu, né? E alguns autores sugerem também a gente usar, né, tipo, a capnografia para auxiliar aí no diagnóstico de TEP também, tá? Então, atualmente, né, a gente depende muito aí da tomografia, da angiotomografia, né? Muitas vezes aí na UTI não é tão factível, às vezes o paciente está muito estável, tem o risco do transporte, né? Então, alguns autores sugerem que a gente pode usar aí a capnografia como um auxiliar para o diagnóstico, né? E esse estudo aqui, então, com 300 pacientes quase, né, suspeita de TEP, eles mediam o EtSO2 e também faziam um exame de imagem, e eles comparavam aí o EtSO2, o uso do EtSO2 com o diagnóstico final, né? E eles usavam também o score de Wells aqui, combinando, né, o EtSO2 com o score de Wells, né? E, assim, combinando o EtSO2 com o score de Wells, né, a gente tem tipo, um valor preditivo negativo aqui, legal, né? Bem alto. Então, pode acabar usando a capnografia aí também para
Acho que para excluir TEP, né? Essa é uma... Oi? Você lembra se eles eram entubados ou não entubados? Ai, não lembro. Não lembro se vocês eram entubados. E esse daqui é só uma meta-análise também a respeito do uso da capnografia como diagnóstico, né? Mostrou que tem uma sensibilidade relativa aí, né? E um likelihood ratio negativo bom também, tá? Então, uma coisa que a gente pode usar na prática, se o paciente estiver entubado, né? É isso.